Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Ariadne e aqui eu conto história, contos, relatos sobrenaturais para vocês. Vamos direto para os relatos. O tema de hoje é uma série que eu quero trazer aqui para o canal e eu acho que vocês vão gostar bastante, eu adoro, então eu espero que vocês gostem. Se liga nesse relato. O tema da série é religiões. Vamos lá. O feitiço que acabou com uma vida. Os nomes no relato estão trocados. E caso tenha algum erro de ortografia, já peço desculpas, pois estou escrevendo pelo celular. O relato é longo, mas vale a pena a leitura. Sou Cambone, de um terreiro de Umbanda. E para quem não sabe o que é um Cambone, o que ele faz, eu vou dar uma resumida. Sempre que se vai a um terreiro, tem alguém que fica na ponta do altar, normalmente ao lado da mãe de santo, auxiliando. E muitos se enganam quem pensam que Cambone só acende cigarros ou cachimbos e charutos para a entidade ou só serve bebida e café. Cambone é essencial na hierarquia de um terreiro. Enquanto a mãe de santo e os médios estão incorporados, é o Cambone que segura eles em terra, como uma âncora de navio, e fora as giras da semana e também atua em trabalhos particulares, sejam eles amorosos, de cura ou destruição. E o relato vai ser sobre um desses trabalhos particulares em que eu cambonei. Com apenas 2 meses de cambone, eu fui testado no que minha mãe de santo chama de prova de fogo. No caso, seria um trabalho muito delicado, em que ela veria se eu estava realmente pronto para tudo ou não. Uma moça nos procurou, vou chamar de Val, porque a irmã dela estava à noite sem dormir, sentindo algo se mexer dentro dela, como se fosse alguma coisa que se movia dentro do peito dela até a garganta. Meu Deus! E sempre que alguém nos procura a respeito de trabalhos, a minha mãe de santo conversava com as entidades antes para saber se aquela pessoa realmente está precisando de ajuda. E se tiver, para saber o que deverá ser feito. Até mesmo porque muitos nos procuram mentindo sobre doenças só para testar o axé da casa. Então a minha mãe de santo ficou sabendo que tinha um sapo correndo dentro da Val, que vou chamar aqui de Maria para ficar mais fácil de entender. Teria que ser um trabalho de urgência, pois a vida dela estava em risco. Eu que estava em casa deitadão assistindo os relatos, me assustei com uma ligação da minha mãe de santo, porque eu sei que quando ela liga é coisa séria. Era em torno de umas 5 da tarde e ela me chamou de emergência para ir no terreiro. Chegando lá, a Val e a Maria não haviam chegado ainda. Então aprontamos tudo e ficamos aguardando as duas. Quando elas chegaram, era perceptível a dor que a Maria estava sentindo. Ela tinha em torno de uns 60 anos de idade, mas estava aparentando ser muito mais velha. E a estava completamente destruída, como alguém que está em um leito de hospital em estado terminal. Ela conseguia andar e falar normalmente, mas na maioria das vezes não ficava agonizando por conta do sapo dentro dela. Com tudo pronto, nós começamos o trabalho. Logo minha mãe de santo recebeu a preta velha, chefe da casa, e ela falou tudo o que ela queria saber a respeito do feitiço. Pois era um feitiço que tinham feito para Maria. Sempre no começo dos trabalhos, vem a chefe para dar uma das maiores explicações e outras entidades para fazer o trabalho. Ela disse que como o marido da Maria traía muito ela com algumas garotas de programa, de cabaré, de bordel, consequentemente a Maria ficava sabendo e ia atrás de um acerto de conta com essas mulheres. Uma delas se enfureceu e fez o que fez para Maria, mas especificamente foi um trabalho arriado dentro de um cemitério, que era para levar Maria para o túmulo em menos de 7 dias. E acreditem, tem trabalho que, se feitos de maneira correta, em 24 horas levam alguém ao túmulo. Então a preta velha disse que onde estava enterrado, que era para depois do trabalho a mãe de santo lá desenterrar. Obviamente eles não sabem dizer o endereço, mas com algum tempo a gente começou a entender
como eles querem explicar em qual cemitério que é. Eles apontam um lado para qual é e escrevem mais ou menos como é. Então, era para ela desenterrar o feitiço para poder desmanchar. A preta velha subiu e o Exu Veludo chegou para tratar da agonia da Maria. Ele chegou, conversou um pouco mais, mas não é um homem de muitas palavras. E ele pediu alguns ramos de ervas que são usados para benzimento. Então ele foi passando no colo e subindo com a outra mão, ele pressionava como se estivesse empurrando o sapo. E com o Ramon, que era uma espécie de imã, nessa hora Maria chorava de muita dor. Era visível quanto aquilo era como se rasgasse ela por dentro. Mas ela não estava sangrando nem nada do tipo. Então, quando aquilo chegou na garganta dela, ela começou a querer vomitar, como quem tem enjoo na barriga vazia. Ela tentava vomitar, mas era como se o sapo se segurasse na parede da garganta. De prontidão, o Exu colocou a mão na boca dela e puxou o sapo pelas patas e de uma vez tirou pela garganta dela e jogou no chão. Nessa hora, ela deu um grito muito alto, mas ao mesmo tempo era visível seu alívio. Ele jogou o bicho numa sacola, a qual já estava preparada para isso. Eu amarrei porque era necessário ficar guardado para o desmanche, junto com o que estava enterrado, junto com o que ia ser desenterrado, e ele fez uma limpeza energética nela, só por conta da vitalidade que ela perdeu esses dias em que estava em agonia. Deu algumas instruções a respeito de chás e ervas naturais para repor os nutrientes do intestino, e quando o Exu subiu e a mãe de santo despertou, nós contamos o acontecido para ela, e eu dei a explicação sobre o desenterro do trabalho. A Maria e Eval agradeceram muito pelo trabalho e foram para casa. No dia seguinte, a minha mãe de santo foi desenterrar o tal do trabalho no cemitério para fazer o desmanche junto com o sapo. Desmanche feito. Aparentemente a vida da Maria estava de volta aos eixos. Mas essa história não acaba aqui. Com pouco menos de um mês do acontecido, chegou ao nosso conhecimento que a Maria estava passando por alguns problemas. A minha mãe de santo recebeu uma ligação da Val falando que a Maria estava com algumas elevações no peito, como se fossem tumores internos. Logo, a minha mãe de santo sabia que era o feitiço e que seria necessário se desmanchar novamente. A Maria estava novamente sem se alimentar, com a mesma aparência da última vez que a vimos pessoalmente. Mais uma vez nos vimos em um trabalho particular de urgência e pelo mesmo motivo. Maria aparentemente havia arranjado mais uma briga com a mesma garota do bordel, com o qual seu marido estava se envolvendo. Meu Deus. Ela sabia das consequências, mas até ameaçou a garota de morte. Minha mãe de santo preparou o terreiro, pois seria uma gira de cura com o orixá Omolu, um orixá de cura que trabalha entre a vida e a morte. Preparamos as pipocas, a palha que seria necessária e outras coisas mais. Quando ele chegou, disse que ela estava com uma espécie de hérnia no pulmão. Não era bem isso, mas não consigo lembrar agora o que era. Mas era algo que estava tipo inchado no peito dela, tipo caroços. Ele deu banho de pipoca nela, que já estava despida, e onde ele passava a pipoca, ele ia com o gesto das mãos apalpando, tipo empurrando a carne para dentro. Foi fazendo esse movimento nela e sempre perguntando se ela ainda sentiu inchaço ou não. Me lembro que contamos no mínimo uns 8 inchaços desses no peito dela, aos quais ele foi tirando um a um, algo que não é muito rápido de se fazer, e com muita paciência foi curando a mulher. Essa história ela é dividida em parte 1 e parte 2, e eu não vou fazer isso aqui, eu vou contar a parte 2, tá? Para vocês. Então, foi feito alguns testes para ver se ela ainda sentia o incômodo. Ele pediu para ela se mexer em determinadas posições, apalpar o local para ver se sentia, inspirar, respirar, esse tipo de coisa. Com o corpo todo limpo desses inchaços, foi feito um fechamento de corpo nela, como se fosse uma blindagem para ficar protegida de feitiços. Se é feito um fechamento espiritual, para aquela pessoa não ficar vulnerável
a qualquer feitiço que mandarem para ela. Resumindo, ela fica imune a feitiços. Mas isso é um processo que só uma entidade ou um orixá consegue fazer. E eu não posso dar explicações e nem detalhes, pois é algo delicado. Então, foi fechado o corpo dela para ela não voltar com os mesmos problemas de antes, até porque tudo estava pegando somente na parte do tórax dela. E também lhe foi aconselhado a não correr risco de vida por conta de pulos de cerca do marido. Então, ao final do trabalho, Maria estava bem saudável, agora com o corpo fechado, esperando que ela não voltasse a nós com nenhum problema espiritual, e sim com vitórias para contar. Acompanhamos todo o processo de recuperação dela e em pouco tempo ela já estava de volta à sua rotina normal. Essa história é bem mais complicada do que se imagina. Com uns 5 meses do acontecido, Maria e Val apareceram de última hora na casa da minha mãe de santo. Maria estava agarrada ao ombro de Val para conseguir andar e não conseguia nem sentar sozinha. Minha mãe de santo, já desesperada, perguntou o que havia acontecido e Val tornou a explicar. Ela disse que o marido de Maria havia deixado ela, largou a casa, largou os filhos e foi embora com a tal moça. O que chegou ao nosso conhecimento foi que a tal moça fez uma amarração para ele, pois sabia do dinheiro que ele tinha e seria lucro para ela deixar a vida de bordel para ser sustentada por ele. Maria ficou arrasada, foi tomar satisfações na casa que ele havia alugado para os dois morarem, que no caso não era distante da casa da Maria morava. Onde a Maria morava. Chegando lá, já foi recebida com palavrões e gritaria pela garota lá, pela moça. Maria não abaixou a cabeça e partiu para a violência. Ela tentou apunhalar a mulher com uma faca, mas não teve êxito. A moça então a jogou, arrastou para o meio da rua, jogou no chão e disse rispidamente que ela iria se arrepender de ter procurado confusão com ela novamente. Esse acontecido de Maria com a garota havia acontecido há uns 2 meses antes dela aparecer debilitada no terreiro. Com pouco tempo do acontecido, Maria estava se sentindo mal, procurou um médico e lhe disse que era crise de labirintite. Ela estava se medicando contra a doença, mas percebeu que não estava dando retorno. Com alguns dias, perdeu o apetite, ficou muito fraca. Foi quando nos procurou. Se aquelas outras 2 vezes ela já estava debilitada, dessa vez ela estava com a aparência de alguém que havia morrido. Suas bochechas estavam secas, o pescoço estava tão fino quanto o seu pulso. Ela estava tão magra que não conseguia se sustentar sozinha. Logo caía como se ficasse em pé. Caso ficasse em pé. Ela repetia várias e várias vezes que estava pronta para morrer. Mas a minha mãe de santo insistiu em dizer para ela tirar isso da cabeça e ficar no seu bem-estar, que nós iríamos dar um jeito. Então a minha mãe de santo sabia o que seria necessário e dessa vez chamou um médium da casa para auxiliar junto comigo. Vou chamá-lo de João, pois eu sozinho seria muito puxado. Ela, como Cambone, no caso, sozinho seria muito puxado. Tivemos que deixar ela na casa da minha mãe de santo enquanto a gira começava, pois ela não estava em condições de acompanhar o começo da gira. Iremos trazê-la somente na hora que fosse ser feita a cura. 2 entidades que baixaram primeiro deram maiores explicações para nós. Disseram que a Maria estava com um tumor no cérebro, que era algo terminal, que não estava com muito tempo de vida e que a própria Maria já havia desistido e perdido sua fé. Deram a alternativa dela ir para casa e ter uma partida tranquila, ou ela confia na espiritualidade e ter uma vida serena. Quem decidiu foi a irmã dela, a Val, já que a Maria não estava presente e, obviamente, a Val escolheu a segunda alternativa. Foi dito então que antes disso haviam feito algo para o estômago dela, mas como o corpo estava fechado, não teve efeito nenhum. Então jogaram o feitiço na cabeça, pois quando se fecha o corpo, não se fecha a cabeça, pois na espiritualidade é considerado algo sagrado, e onde estão o nosso terceiro olho e o nosso anjo da guarda e orixás. A preta velha, muito melancólica, sentiu pena do estado em que Maria se encontrava e perguntou por que ela estava tão sem esperança pela vida.
A Maria, com voz embargada, disse que estava cansada de lutar e que estava pronta para morrer. Então, logo a preta velha refutou, dizendo que ia tirar ela dessa luta toda. O trabalho foi muito emocionante. Foi feita uma limpeza com rosas brancas e algumas ervas e feito o fechamento da cabeça. Por que não fez tudo de uma vez? Como ela já tinha 60 anos, não tinha muito o que se pensar. Tivemos que fechar a cabeça para impedir que retornassem os mesmos problemas. Entendi. Nós estávamos a todo vapor, fazendo o que podíamos, mas era perceptível que Maria não estava muito tão crente quanto antes. Ela já havia desistido. Mas fizemos tudo com muito amor e esperança na melhora de Maria. No fim do trabalho, fizemos a finalização da mesa de cura e a mãe de santo despertou. Logo deu um beijo na testa de Maria e disse que tudo ficaria bem e que ela confiasse nos orixás e em Deus, que tudo iria voltar aos eixos. Era mais ou menos 10 horas da noite quando acabou. A gente foi para casa e o filho da Val buscou a Maria e ela para ir para casa também. Com algumas semanas do trabalho, minha mãe me ligou de coração partido, chorando, dizendo que na madrugada anterior, Maria havia ido à emergência do hospital de última hora com um cansaço pulmonar. Chegando lá, foi colocada em uns aparelhos, mas já era tarde demais. Maria faleceu. E claro que eu fiquei em choque. Minha mãe de santo estava muito abalada. O terreiro entrou em luto por 7 dias e minha mãe de santo soube que Maria havia feito a partida em paz e tranquila e que havia deixado o plano físico. Encerramento disso tudo. Esse é um relato bem triste para mim, que durante 3 trabalhos busquei ver a melhora dela da melhor maneira possível, mas nem sempre o que a gente pretende acontece. Maria estava cansada da sua luta e que não acabava e seu corpo estava muito cansado. Eu espero que tenham gostado do relato e aprendido um pouco sobre como o mundo espiritual pode ser perigoso para aqueles que só pretendem fazer o mal com o uso dele. Mas essa história não se encerrou assim. Val nos procurou para devolver toda a dor que ela sofreu a quem causou isso, a sua irmã. E nós assim fizemos. Mas isso fica para um próximo relato. Não se prenda às coisas que já não são mais para você. Não perca a sua vida querendo ficar com quem já não te quer. Depois desse relato, não tem nem o que comentar. Bem pesado, bem triste. E acontece muito disso aí no mundo real mesmo. Vamos pro próximo relato, que também tem a ver com questão de religiões e etc. Se liga. Bom, eu tenho um relato, mas não é de assombração. É de entidade da Umbanda, seu Zé Pilintra. Há 2 anos atrás eu tinha me separado de um rapaz. A gente nunca brigou. Um dia antes senti cheiro de vela e no outro dia ele surtou e foi embora. Fiquei 2 meses passando apuro, tipo vendendo almoço para comer a janta. E meu filho de 10 anos, ele tem um probleminha de cabeça e o que ele tinha direito ao INSS na época. Mas como eu tinha me separado, eu tinha que trabalhar para sustentar a casa e pelas crises do meu filho eu ficava mais em casa do que ia trabalhar. Não tinha com quem deixar, ninguém queria olhar ele por ele ter crises de surto. Certa vez, uma sexta-feira eu cheguei do serviço, fui mandada embora devido às faltas. Peguei meu salário e fui fazer minhas coisas. Meus filhos foram dormir e eu fiquei acordada, sentei na varanda, comecei a pensar o que eu ia fazer. O marido tinha ido embora, meu filho tendo surtos de bipolaridade. Como que eu ia fazer sem serviço e com a cabeça baixa? Fiquei pensando. Quando olho e vejo um homem no escuro de roupa, chapéu branco, com um cigarro na mão e tipo um cajado. Eu olhei direto porque achei que estava louca. Esfreguei até o olho para ver se eu estava enxergando. Mas eu vi e ele me disse, calma, isso vai passar. Dentro de 1 ano, tudo vai voltar ao normal. Se não vai precisar deixar os seus filhos com ninguém e terá seu casamento de volta. Porque seu marido não foi porque quis. Você não está sozinha. Pode me chamar que eu sempre estarei aqui. E vi ele sumindo em espécie de fumaça e dando aquela risada.
Eu fiquei pasma com aquilo e vi o que ele disse foi dito e feito. Dei entrada para o benefício e 3 meses meu filho foi encostado, recebi os retroativos atrasados que me tiraram do aperto financeiro e depois, aos passados meses, quase 1 ano, meu ex-marido do nada pedindo para voltar. Lógico que antes de aceitar, investiguei tudo por debaixo, né, em off ali, para ver se ele estava falando a verdade, antes de colocar ele para dentro da minha casa. E hoje, eu com meu marido reatamos e meu filho recebe o que ele tem direito e não passa mais apertos, tipo com remédio, consulta e etc. Tudo que eu peço a ele, ao seu Zé Pilintra, ele está sempre a me ajudar. Eu antes não acreditava, mas depois dessa experiência que tive, não desacredito mais. Tentei resumir, desculpa se ficou um texto grande, isso foi verídico e aconteceu comigo. Alguém de vocês tem relato de qualquer entidade da Umbanda? Já escutei algumas histórias aí, alguns relatos do seu Zé não abandona os filhos e quem conta fala realmente que ele tá lá pro que der vier e é só chamar. Você conhece alguém que já teve aí algum relato ou alguma história com o seu Zé Pilintra? Conta aqui nos comentários. Vamos pro próximo relato aqui desse tema. Se liga. Oi, eu me chamo Evelyn, tenho 17 anos e vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha por volta dos 9 anos de idade. Eu sempre ia com a minha avó na igreja depois que a gente saiu do terreiro de Umbanda. Tinha vezes que na hora de dormir, quando eu voltava da igreja, não deixava meus pais dormirem, pois eu sempre acordava no meio da noite com medo, dizendo que tinha alguma coisa no meu quarto. Eu ouvia choro, vozes de crianças, cachorro chorando debaixo da minha cama, sem mesmo eu ter cachorro. Até salto de mulher andando na casa eu ouvia e sempre acordava chorando. Até um dia eu rezar bastante. Comecei a não ir para a igreja, mas por estar com muito medo, por um tempo depois parou e eu consegui dormir. Até um certo dia eu estava dormindo. Acho que era de madrugada, por volta de mais ou menos às 3h20 da manhã. Meu pai saía para trabalhar todos os dias às 6 da manhã. Por algum motivo eu acordei de madrugada e meia dormente ainda eu vi uma sombra de um cara com chifres, olhos amarelos, tinha rabo enorme e me deu tchau com a voz bem grossa. Por um momento eu achei que era o meu pai e eu correspondi o tchau da sombra pensando que era meu pai. A sombra sumiu e eu dormi novamente. Nem comentei com ninguém da sombra, pois achava que era meu pai. Depois de um tempo, quando eu fiz uns 12 anos, eu estava tentando outra vez raciocinar a sombra e dei conta de que não seria meu pai, pois a sombra tinha chifres e outras coisas, óbvio, né? Depois de um tempo, eu comecei a ver coisas, eu ficava sozinha em casa, pois meus pais trabalhavam e eu ficava limpando a casa e tal. Liguei o rádio e comecei a ouvir música, lavar louça. A minha avó, que já faleceu, ficava na casa da vizinha conversando, até o rádio parar de tocar música. Eu praticamente não liguei, pois ouvir música e internet é um caos. A pia da cozinha dá brecha para a porta do meu quarto. Se eu virasse, a primeira coisa que eu viria era a porta do meu quarto. Quando eu me virei para arrumar a música, eu vi uma freira de cabeça baixa, de pé, bem na porta do meu quarto. Eu acho que é uma freira. Ela levantou a cabeça, pegou sua cruz que estava e virou de cabeça para baixo para mim e sorriu. Eu saí correndo para a casa da vizinha, chorando, falando para minha avó o que eu vi. E eu ficava perturbada com isso, pois eu não parava de ver as coisas em casa. Minha avó chamou o pai de santo para benzer a casa. Deu tudo certo. Mas acabei descobrindo que a sombra que eu vi era um próprio demônio que estava lá e que ele queria me atormentar. Mas depois que ele sumiu, eu vi aquela freira. Acabei recebendo o dom de ver o mundo espiritual. Agora sou um médium com 17 anos de idade. Qualquer lugar abandonado em que eu vou, eu vejo ou começo a me arrepiar
ou não me senti bem, pois eu sinto e vejo presença de espíritos. O que vocês acham sobre isso? Bom, gente, essas foram as histórias de hoje dentro desse tema de religiões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma história nesse tema aqui que é um pouquinho mais chatinho de achar, manda, por favor, manda aqui pode deixar nos comentários. Se for um relato curtinho, pode deixar um maior também, ou deixa aqui nesse e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar ler aqui no canal. Comenta aqui, se você assistiu até o final, comenta aí presença. Coloca aí nos comentários presença para saber que você assistiu até o final. E eu vou precisar da colaboração de vocês, tá? Vocês podem ajudar no engajamento curtindo, comentando, compartilhando. E obrigada por estarem aqui comigo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau!